Bem, bom dia para todo mundo. Voltamos à nossa programação normal, né? Depois das férias. Temos aqui um novo artefato agora do Team Civil, que para iluminar aí as nossas aulas, vamos dizer assim. E eu espero que vocês gostem desse artefato aí para iluminar. A gente, além de ser um direito colorido agora, a gente também passa. Eu brinquei esses dias que a gente também passa a ser um direito em luz, né? Porque agora a gente ilumina, que é o mais legal. Agora a gente também ilumina o direito. Não basta ser um direito colorido, agora a gente também é um direito em luz. Então vamos lá, vamos começar a desenhar nessas luzes. Vamos deixá-la aqui branquinha para ficar iluminada também. Deixa eu só virar aqui para que eu possa enxergar vocês melhores. Pronto, agora vocês conseguem me ver e ver a lousa, o que fica mais bacana ainda, né? Gente, o que vai trazer nós aqui todas as terças, no caso de vocês, é a parte de direito das obrigações do Código Civil, tá? É um dos livros maiores que a gente tem dentro do Código, tá? Ele só compete ali junto com a parte de contratos, mas é um dos livros maiores que a gente tem, tá? Então, a gente vai precisar tomar aí um certo cuidado com relação a isso. Muitos dizem que é a matéria mais difícil do direito civil, não é verdade. Não é, a gente ainda perde para a sucessão, que sucessão é uma matéria um pouco mais complicada, mas vai dar tudo certo, tá? É isso que é o mais importante. Então, a gente vai começar aqui, primeiro, entendendo qual é o conceito de direito das obrigações. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender o que é o conceito, o que seria direito das obrigações, né? Da onde que a gente parte desse direito das obrigações, da onde que a gente vem, para onde que a gente vai. Qual que é aí, então, é o que seria direito das obrigações. Quando a gente fala de direito das obrigações, quando a gente começa a trabalhar com esse conceito de direito das obrigações, tem algumas coisas que a gente precisa já ter em mente, né? A gente precisa ter em mente a existência de uma relação jurídica. Então, a gente precisa da existência dessa relação jurídica, tá? A gente precisa de sujeitos dessa relação. E aí, esses sujeitos da relação, a gente vai ver que nós vamos ter sujeito ativo e nós vamos ver que nós vamos ter sujeito passivo. Nós vamos ter os dois tipos de sujeitos nessa relação. E a gente precisa observar também a necessidade de um objeto. Então, são esses três pontos que criam esse direito obrigacional, tá? Se eu não tiver esses três elementos, a gente não tem como falar da existência de uma relação obrigacional, tá? No entanto, a gente vai verificar que esses daqui são os elementos da relação obrigacional, tá? Então, vamos começar aí a anotar no caderno de vocês o que a gente tem a título de conceito para a gente trabalhar nisso, tá?
Vamos começar, então, a conceituar isso com vocês. Deixa eu mudar aqui. Cadê? Aqui. Todo mundo vê o Word? Cleiton, você vê o Word? Sim. Sim, então tá. Sim. Então tá. Então vamos colocar aí, ó. Poxa, pra que essa letra é tão grande? Eu esqueci, quem quiser tirar print da lousa, fique à vontade, tá bom? Pode printar na tela aí os mapas que vão aparecendo na lousa, pode printar, fiquem à vontade para isso. Quem printar, divide com os colegas, tá bom? E quem printar e colocar na rede social, me marca, que eu acho justo, né? Afinal de contas, eu brinco muito que a propaganda é a alma do negócio. Então, me marca lá para eu saber que você gostou da minha lousinha, tá bom? Vamos colocar, então, aqui ó, um conceito para direito das obrigações. Se a gente tiver que conceituar direito das obrigações, esse conceito ele parte um pouco do Flávio Tartucci, tá? Então, quando a gente conceitua obrigações, a gente fala que é a relação jurídica transitória, existente. Professora, Oi? com licença, uma sugestão. Para mim, eu tô de óculos, isso aqui tá muito pequeno. Eu não tô conseguindo enxergar, não. Word? Sim. Ah, peraí. Ai, agora melhorou. Melhorou? Melhorou para mim, eu não sei meus colegas. 1, 2. Melhorou assim, tá bom? Para mim tá bom. Então tá bom, então tá ótimo. Vamos lá. Obrigada. Imagina, existente entre um sujeito ativo denominado credor e outro sujeito passivo ou devedor e cujo objeto consiste em uma prestação situada no âmbito dos direitos pessoais positivos ou negativos. Ponto. Havendo o descumprimento ou inadimplemento obrigacional poderá... deixa eu minimizar isso daqui. Poderá o credor satisfazer-se no patrimônio do devedor. Esse é o conceito de direito das obrigações, tá? Desse conceito, eu quero tirar algumas palavras-chave para a gente poder entender e fixar esse conceito de direito das obrigações. Então, como que a gente vai fixar esse conceito? O que eu acho que é importante a gente fixar desse conceito de direito das obrigações? Alguns pontos são importantes. Então, aqui, sujeito ativo e sujeito passivo, tá? Que são duas coisas importantes da gente fixar. A gente precisa lembrar, então, da figura do credor
E a gente precisa lembrar da figura do devedor. E aí a gente precisa entender que esse devedor aqui, não que ele seja inadimplente, tá? Então a gente vai precisar entender que ele não é que ele seja inadimplente, tá bom? A gente precisa entender o que é essa relação jurídica que foi criada entre esses sujeitos. Essa relação jurídica, ela tem esse elo de obrigação. Então, obrigação de fazer algo, obrigação de cumprir alguma coisa. E o que liga tudo isso? Qual é o elo de ligação? O elo de ligação é esse objeto, vamos dizer assim, tá? Eu posso apagar a lousa? Pode. Sim. Então, vamos entender como que esse elo é criado, tá? Que é um ponto aqui importante para nós. Vamos entender como que a gente faz a criação desse elo. Para isso, vamos trabalhar aqui com um exemplo, tá bom? Então, vamos pensar que a gente tem João. A gente tem João. Do outro lado, a gente tem José, tá? E aí, vamos entender essa relação obrigacional que é criada entre eles, tá bom? Então, a gente vai criar uma relação obrigacional onde o objeto entre João e José é um serviço, tá? E aí, vamos pensar que é um serviço de jardinagem. Então, vamos pensar que a gente vai fazer um serviço de jardinagem, tudo bem? A gente vai ter, então, João na figura do credor. Então, a gente precisa entender que o credor, nessa situação aqui, é aquele que contrata, tá? Nós temos José na figura do devedor. Aí aqui a gente precisa entender essa diferença. Na figura do devedor, ou seja, aquele que foi contratado. Para a gente entender direito das obrigações, a gente precisa já ter em mente que o devedor, tá? Quem é o devedor? O devedor é aquele que deve fazer, nesse caso aqui, né? Fazer a obrigação. É aquele que tem que cumprir a obrigação. Não é aquele que deve, ele não está devendo. Ele tem que cumprir a obrigação. Quando ele não cumpre a obrigação, né? Quando ele deixa de cumprir a obrigação, ele sai da figura do devedor e entra na figura do inadimplente. Ele se torna inadimplente. Então, tem que tomar cuidado com essas diferenças, tá? O devedor é aquele que tem que cumprir a obrigação. Quando ele não cumpre a obrigação, ele é inadimplente a título dessa obrigação. Então, vamos colocar aqui, que é o fazer a obrigação, que é o cumprir essa obrigação, tá? E aí, quando ele não cumpre, ele acaba se tornando inadimplente. Então, vamos enxergar aqui essa relação que foi criada, tá? Eu tenho uma relação jurídica, que é o serviço de jardinagem. Então, eu tenho uma relação jurídica.
criada, que é uma prestação de serviço, na verdade, né? Uma prestação de serviço de jardinagem. Eu tenho um sujeito ativo, que é o credor. Eu tenho um sujeito passivo, que é o devedor. E eu tenho um objeto entre eles. Qual que é o objeto? É a prestação de serviço. Então, nessa relação que foi criada, esse tipo de obrigação que a gente colocou aqui, só para a gente entender, só para a gente ver como funciona, esse tipo de obrigação que a gente colocou aqui, a gente chama de obrigação de fazer. Por quê? Porque o devedor foi contratado para fazer algo, tá? Então, nesse caso aqui, a gente chama isso daqui de obrigação de fazer. A gente vai ver que existem vários tipos de obrigações. Aqui eu estou dando um exemplo de obrigação de fazer. Mas na obrigação, o que é importante? A gente sempre conseguir enxergar a relação jurídica, enxergar os sujeitos e enxergar o objeto. É isso que forma uma relação obrigacional, tá? A relação obrigacional, ela é formada por esses elementos, pelos sujeitos, pelo objeto e pela criação de uma relação jurídica, tá? Tudo bem aqui? Alguma dúvida? Tudo bem. Não, tudo bem. Tudo bem? Então tá bom. Tudo bem. Então vamos aqui continuar para a gente entender esses objetos da relação jurídica que geram uma obrigação. Vocês vão perceber que toda relação jurídica ela gera uma obrigação, né? A necessidade de gerar uma obrigação, porque se ela não gera uma obrigação, é difícil a gente cobrar que seja feito alguma coisa. Para isso, a gente precisa enxergar os elementos da relação obrigacional. A gente precisa enxergar quais são esses elementos. Quando eu falo dos elementos da relação obrigacional, quais são os elementos que a gente tem? A gente tem os elementos subjetivos, a gente tem credor e a gente tem devedor. Elementos subjetivos, a gente tem credor e a gente tem devedor. A gente tem os elementos objetivos, que é o objeto. E aí esse objeto pode ser
imediato, como ele pode ser imediato. Então, nós temos dois tipos de objetos para poder trabalhar. E nós temos também aqueles que são imateriais. Imateriais. E aí, nos imateriais, a gente é aquele que gera o vínculo entre as partes. Porque quando a gente fala de obrigação, o vínculo obrigacional, nem sempre é possível pegar o vínculo, né? Às vezes eu falo de um objeto, eu consigo ver o objeto, mas o vínculo obrigacional criado, nem sempre ele é um vínculo, nem sempre ele é um bem palpável, né? Então, por exemplo, quando a gente cria um vínculo de uma prestação de algum serviço, eu não consigo pegar a prestação. O que eu consigo fazer é enxergar a prestação realizada. Agora, pegar a prestação, isso a gente não vai conseguir fazer. O que eu consigo fazer é enxergar que a prestação foi realizada, é enxergar que o serviço foi realizado, né? Mas conseguir pegar aquela prestação na mão, isso já se torna uma coisa impossível de ser realizada. Quando a gente fala das características dos subjetivos, tá? Então, sempre que a gente falar de elementos subjetivos, a gente está falando das pessoas envolvidas. Então, os objetivos são as pessoas. São as pessoas envolvidas nessa relação obrigacional, tá? Sempre que a gente falar dos objetivos, nós estamos falando do objeto. E aí a gente já viu que esse objeto é o elo de ligação entre as partes. Então, vamos colocar aí, ó, alguns conceitos de novo nas anotações de vocês, tá? A gente vai começar colocando aqui a informação. Vocês voltaram para o Word, dá para ver? Não, tá tudo atrapalhado, assim, tá? Tá, então peraí. Agora deu. Pronto, Word. Agora deu. Beleza. Vamos colocar aqui, então, a seguinte observação. Vamos colocar aqui, ó. Elementos da relação obrigacional. Primeiro elemento que a gente vai pensar são os subjetivos, tá? Então, primeiro elemento são os subjetivos. E aí, quando a gente fala de elementos subjetivos, são pessoas envolvidas na relação jurídica. Então, são pessoas envolvidas na relação jurídica. Nesses elementos, a gente tem, então, sujeito ativo. Quem são esses sujeitos ativos?
é o beneficiário da obrigação, podendo ser uma pessoa natural ou jurídica, ou ainda um ente despersonalizado, a quem a prestação é devida, tá? E aí aqui, ó, eu vou colocar um parênteses. Pessoas naturais. A gente sempre fala que é o CPF, né, para ficar mais fácil. Pessoas jurídicas, a gente fala que é o CNPJ. E entes despersonalizados, a gente pode trabalhar com a massa falida de uma empresa, tá? Só a título de exemplos aqui para vocês lembrarem, tá bom? O sujeito ativo, que é essa pessoinha aqui que a gente está conversando, ele é o credor. E o credor é aquele que possui o direito de exigir a obrigação. Então, o credor é aquele que pode exigir do devedor a realização da obrigação. Então, vamos colocar aqui, ó. Pode exigir o cumprimento da obrigação, tá? Essa é a figura do credor. Depois do sujeito ativo, nós temos o sujeito passivo. Sujeito passivo. Quando a gente fala da existência de um sujeito passivo, é aquele que assume um dever, na ótica civil de cumprir o conteúdo da obrigação sob pena de responder com seu patrimônio. Essa resposta com seu patrimônio, a gente já vai conversar sobre isso, tá? Então, aqui a gente tem... Deixa eu só arrumar aqui. Aqui a gente tem, então, a figura do devedor, tá? E o que é esse devedor? É aquele que deve cumprir o conteúdo da obrigação. É aquele que tem que cumprir, o dever dele é cumprir com essa obrigação. Porque se ele não cumprir com essa obrigação, o patrimônio dele pode vir a ser prejudicado, porque ele não cumpriu com a obrigação que foi, então, exigida na relação jurídica que foi criada, tá? Vamos enxergar isso, então, dentro de um exemplo. Dá uma olhadinha aqui na lousa comigo, ó.
gente pensa... Vira aqui, senão vocês não vão ver. Quando a gente pensa nessa situação, a gente precisa enxergar o seguinte. Essa questão de, vai cumprir com o patrimônio, né? Tem um momento em que isso acontece, não é que isso vai acontecer assim repentinamente, não cumpriu a obrigação, então repentinamente ele perde o patrimônio que ele tem, e aí com a perda desse patrimônio, a partir de agora, ele precisa resolver. Não é assim. Não é tão rápida assim a nossa... A gente queria que fosse, né? Mas a nossa justiça, ela ainda não chegou nesse grau de agilidade. A gente vai precisar passar por algumas fases até que isso chegue, tá? E aí vamos entender como que isso vai funcionar. Então, eu tenho uma relação obrigacional. Então, nessa relação obrigacional, foi criado a existência de um elo. Eu tenho aqui uma relação obrigacional. Nessa relação obrigacional, cria-se um elo. E aí, esse elo é o objeto. E isso é criado entre credor e isso é criado entre devedor. Primeira coisa que a gente precisa entender, tá? O credor é aquele que tem o direito, o credor, ele tem direito de exigir o cumprimento da obrigação. E o devedor, ele tem o dever de cumprir. Para nós do direito, se a obrigação, se eles fazem essa relação obrigacional, esse objeto, ele é um objeto lícito. Essa relação obrigacional cumpre o artigo 104 do Código Civil. Ou seja, as partes possuem capacidade. O objeto é lícito possível, determinado, no mínimo determinável. E a forma está ou não prescrita em lei, ou seja, se ele cumpre com as regras do negócio jurídico, para nós do direito não tem muito o que ser feito, né? Então, o credor exigiu o cumprimento de uma obrigação, o devedor cumpriu com essa obrigação, automaticamente a relação obrigacional foi cumprida e com o cumprimento, então vamos colocar aqui, ó, ocorrendo o cumprimento, extingue a relação. Relação está extinta. Ocorrendo o cumprimento, extingue a relação. O problema para nós vai estar quando essa relação não é cumprida. Porque quando essa relação não é cumprida, a gente vai atacar o patrimônio. A gente vai atacar
o patrimônio do devedor. Por que a gente vai atacar o patrimônio do devedor? Porque a obrigação não foi cumprida. Então, quando a obrigação não é cumprida, a gente tem que atacar, a gente tem que conseguir tirar do devedor um valor, vamos dizer assim, ou o cumprimento dessa obrigação. E a gente vai conseguir fazer isso atingindo o patrimônio do devedor. Por isso que a legislação fala que quando o devedor não cumpre, o seu patrimônio pode vir a ser prejudicado. E aí vamos entender como que esse patrimônio pode ser prejudicado. Posso apagar a lousa? Sim, pode. Vamos entender, então, como que esse patrimônio vai ser prejudicado aqui. Vamos lá. Vamos pensar, então? Vamos voltar lá no João e no José, que foi onde a gente começou, tá? Então, a gente tinha aqui o João na figura de credor. Nós tínhamos José na figura de devedor. E entre eles aqui, né, o elo entre eles era uma prestação de serviço. Esse era o elo existente entre os dois, tá? E aí, vamos então estipular as regras para o cumprimento dessa prestação de serviço, tá? Essas regras, elas são estipuladas através de um negócio jurídico, né? Ou através de um contrato. Então, o que que a gente vai estipular aqui? A gente vai estipular que essa prestação de serviço vai custar R$5.000. A gente vai estipular um prazo. Então, ele tem 30 dias para cumprir a contar, vamos colocar, de 25/7/2020, tá? E a gente vai colocar o que precisa ser feito. Então, era uma prestação de serviço de jardinagem. E a gente vai estipular nesse contrato também uma multa, uma cláusula penal. Caso não seja cumprido, a gente tem mais 20% do valor a título de multa, tá? Então, uma coisa que é importante a gente ter em mente, que essa negociação jurídica, ela parte da vontade das partes, tá? Que aí são os requisitos do negócio jurídico. A manifestação livre da vontade das partes, né? As partes precisam ter essa manifestação de forma livre para a gente não cair na situação dos defeitos do negócio jurídico. Então, eu criei um negócio jurídico e esse negócio jurídico possui como objeto, então o negócio jurídico ele tem como objeto uma obrigação. Pois bem, eu coloquei aqui que ele tinha prazo de 30 dias para fazer a contar de 25/7/2020, tá? Nós já estamos em 25/8 e ele não cumpriu com essa obrigação, tá? Ele não realizou essa obrigação. Ou seja, a não realização da obrigação
faz com que, então, o José se torne inadimplente. E ele se tornando inadimplente, o que a gente vai ter que fazer aqui? A gente tem que dar um jeito dele cumprir com a obrigação, ou pelo menos ele devolver o valor que foi pago. Aí é onde a gente entra no nosso Código de Processo Civil, que nessa situação aqui, a gente pode falar em um processo de obrigação, processo de obrigação de fazer. Nesse processo de obrigação de fazer, o que eu vou exigir? Eu vou exigir o cumprimento, eu vou exigir que a obrigação seja cumprida, ou eu vou exigir a devolução do valor mais juros e correção. Esses são os meus pedidos da ação. Vamos pensar que o juiz condene, então, José, fale que José realmente é inadimplente e que ele tem que cumprir com a obrigação. Se porventura José não cumpre mesmo assim com a obrigação, o que a gente faz? A gente entra no que nós chamamos em cumprimento. Entramos no cumprimento de sentença. E aí sim, nesse cumprimento de sentença, eu vou procurar o patrimônio do inadimplente para que ele pague, então, com o patrimônio dele. Bem, você não quer cumprir e você não quer me devolver o valor que eu te paguei, então tudo bem. Então, quem vai arcar com as consequências é o seu patrimônio. Então, eu vou atrás da sua conta bancária, eu vou atrás do carro seu para penhorar, eu vou atrás da sua casa para penhorar. A gente sabe que a gente tem bens que são impenhoráveis, né? Mas o que a gente vai fazer? A gente vai atrás do patrimônio dele para que ele cumpra essa obrigação. Por isso que a gente fala que o devedor, quando não cumpre com a obrigação, o patrimônio dele pode sofrer as consequências disso, tá? Tudo bem aqui? Sim, tudo. Tudo bem. Tudo tranquilo? Então tá bom. Agora, a gente tem uma obrigação que a gente chama de obrigação sinalagma, tá? Dentro das obrigações. Quando a gente fala de obrigação sinalagma, ela tem uma característica em especial que precisa ser aí observada, tá? A gente tem uma situação um pouco atípica entre credor e devedor. Toma cuidado que aqui em direito das obrigações, a gente só usa o termo inadimplente quando o credor não cumpre com a obrigação, tá? Então toma cuidado aí com as terminologias, tá? Quando a gente fala de obrigação sinalagma, a gente precisa entender
que na obrigação sinalagma, a gente tem direitos e deveres de ambos os lados. Então, eu tenho credor, eu tenho devedor do outro lado. E aí, o que a gente precisa entender? Que eu tenho direito de ambos e eu tenho dever de ambos, né? Então, ambos possuem direitos e ambos possuem deveres. No exemplo que a gente estava vendo da prestação de serviço lá, a título de jardinagem, o credor, ele tem o direito de exigir o cumprimento, mas ele tem o dever do pagamento, tá? O devedor, ele tem o direito do pagamento, mas ele tem o dever do cumprimento. Ou seja, isso daqui nada mais é, né? A gente enxergando essa relação, o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo aqui a base do negócio, jurídico. É isso que a gente está vendo, né? O dever de um lado e o direito do outro, e em alguns casos isso é recíproco, tá? Então, credor tem direito, mas credor também tem dever. Devedor tem direito, mas ele também tem dever, tá? Vamos colocar isso aí nas anotações de vocês, para ficar bem claro isso que eu estou dizendo. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Vamos deixar isso aqui de uma forma bem clara. Vamos colocar aqui, observação. Obrigação sinalagma. Obrigação sinalagma. É a base do negócio, jurídico com a obrigação. Sendo sinalagma quebrado, o sinalagma quebrado gera um desequilíbrio, e com isso uma ineficácia ou a revisão da obrigação. Então, nesse caso, se o credor, por exemplo, ele deixa de pagar, né, gera um desequilíbrio. Então, se ele deixa de pagar, ele não pode exigir um cumprimento. Se o devedor deixa de cumprir, ele não pode exigir um pagamento. Então,
Por isso que gera esse desequilíbrio, por isso que torna a obrigação ineficaz. E aí, nessa situação de obrigação ineficaz, qual que é a possibilidade que a gente tem? É ineficaz a obrigação, então a gente vai rescindir esse negócio jurídico, tá? Ou a gente vai precisar revisar esse negócio jurídico, tendo em vista que ela deixaram-se de cumprir com os seus objetivos, tá? Por isso que as relações obrigacionais, elas sempre precisam cumprir um equilíbrio, assim como o negócio jurídico, tá? Ele precisa estar equilibrado, porque se ele não estiver equilibrado, automaticamente a gente não consegue falar em cumprimento dessa obrigação. Então, eu vou até deixar aqui embaixo, ó, a necessidade do equilíbrio na relação jurídica, tá? Então, a necessidade desse equilíbrio. Porque se ocorrer esse desequilíbrio, automaticamente a gente vai poder estar falando, então, de uma rescisão, porque a obrigação se torna ineficaz, ou, eventualmente, uma revisão com relação a essa obrigação, tá? Com isso, a gente fecha os elementos subjetivos da relação obrigacional e a gente vai entrar nos elementos objetivos. Vamos lá, então, deixa eu deixar ele aqui. Os elementos... Elementos objetivos. Elemento objetivo de uma relação obrigacional sempre vai ser a prestação. Tá? Por quê? Porque a prestação é o objeto, né? Então, é aquilo que liga o sujeito ativo com o sujeito passivo, tá? E ela vai ser sempre o objeto imediato. Ela vai ser sempre o objeto imediato. Esse objeto imediato, ele pode ser positivo, ele pode ser positivo, terá como conteúdo, o dever de entregar, coisa certa, aí vamos colocar aqui entre parênteses, obrigação de dar, tá? Ou coisa incerta, Aí vamos colocar aqui, ó. Obrigação de dar coisa incerta. Ou o dever de cumprir determinada tarefa. O dever de cumprir determinada tarefa. Que aí a gente tem a obrigação de fazer e a gente vai ver cada obrigação no decorrer do caminho, tá? E a gente tem a prestação negativa. Na prestação negativa, o conteúdo é uma abstenção. O conteúdo é uma abstenção. No caso aqui, é uma obrigação de não fazer.
uma obrigação de não fazer, tá? Quando a gente fala de obrigação de não fazer, a partir do momento que você faz, você está descumprindo a obrigação que foi criada, tá? E aí eu gosto muito de trabalhar com o seguinte exemplo. Atores, contrato de atores de grandes emissoras, eles têm as cláusulas de obrigação de não fazer. Eles não podem dar entrevistas para outras emissoras, né? Se eles fazem isso, eles estão criando uma abstenção. Qual que é a abstenção? É não dar entrevistas para outras emissoras, tá? Então, a obrigação de não fazer é quando você não pode fazer algo. E se você faz aquilo, automaticamente você quebra essa relação obrigacional que está sendo criada, tá? Esse objeto mediato a gente chama de obrigação. E o imediato a gente chama de prestação. Então, vamos dar uma olhada aqui num exemplo aqui na lousa. Vamos ver aqui uma situação que a gente pode ter com relação a isso. A gente pode ter, então, um objeto mediato e eu posso ter um objeto imediato. Então, vamos entender como que isso vai funcionar. Então, a gente pode ter aqui objeto mediato, objeto mediato. Deixa eu pôr só um pouco para cima, para ficar melhor para vocês enxergarem. Objeto mediato e eu tenho um objeto imediato. E aí vamos entender o que é um e vamos entender o que é outro. O objeto mediato é a obrigação. Então, o objeto imediato é a obrigação. E o imediato é a prestação. Vamos entender isso agora dentro de um exemplo, tá? Vamos pensar, então, na compra e venda de um carro, tá? Vamos pensar, então, que a gente realizou a compra e venda de um carro. O carro é o meu objeto mediato. Então, o carro é o meu objeto mediato, tá? O pagamento pela compra desse carro é o meu objeto imediato. Então, eu preciso que seja feito o pagamento com relação a isso, tá? E esse ponto que liga um ao outro aqui, ó, esse ponto que liga um ao outro, trata-se 100%, mas 100% mesmo, tá? Trata-se 100% de direito material. Professora, não dá para enxergar essa caneta, não. Não, eu troco, peraí. Trata-se, então, 100% de direito
material. E se isso é um direito material, automaticamente a gente está falando de um bem da vida tutelado. Que, afinal de contas, o que o direito material traz para nós? O direito material traz para nós o bem da vida tutelado. Isso é direito material, tá? Então, o objeto mediato sempre vai ser obrigação. Sempre vai ser aquilo que precisa ser cumprido. Nesse caso aqui, o que precisa ser cumprido nessa situação? Nós estamos falando de uma situação de dar. De dar o carro. Tudo bem? A prestação aqui que precisa ser cumprida, nós falamos na situação do cumprir. E qual que é o cumprir? Refere-se ao pagamento, tá? E com isso a gente volta naquilo que a gente já conversou na relação da existência de um negócio jurídico, tá? Então, nunca se esqueça do seguinte: quando a gente fala de uma prestação positiva, eu vou estar falando de uma obrigação de dar, ou eu vou poder estar falando de uma obrigação de fazer. Então, vamos colocar aqui, ó, positivo. Eu vou estar falando no dar, ou eu vou estar falando no fazer, tá? O negativo, eu vou estar falando no não fazer. Então, quando eu falo do negativo, o que eu te peço? Que você não faça algo. Se você fizer, automaticamente você está descumprindo com aquilo que a gente tinha conversado, tá? Então, vamos colocar isso daí também no caderno. E a gente não pode esquecer que tudo isso daqui que eu disse, vai ter como base o 104 do Código Civil. Porque vai ter como base o negócio jurídico, tá? Então, vamos colocar aí essas observações nas anotações de vocês. Vamos abrir aqui. Nas anotações de vocês. Vamos colocar aqui, ó. Deixa eu ver só. Observação. O elemento mediato da obrigação, o elemento mediato da obrigação é o elemento imediato da prestação, que é para gerar justamente o equilíbrio, tá? A necessidade desse equilíbrio. Outro exemplo, outra observação, artigo 104 do Código Civil. A obrigação em si, para ter validade, deve ser economicamente apreciável, sob pena de nulidade, Quem fala isso é o artigo 166 do Código Civil, tá? O objeto precisa ser lícito, possível
determinado ou, no mínimo, determinável. É um dos requisitos para o negócio jurídico, né? Se a gente olhar o artigo 104 do Código Civil, ele fala da necessidade da capacidade e ele fala também com relação ao objeto. Objeto lícito, possível, determinado ou, no mínimo, determinável, né? E forma prescrita ou não em lei. Então, a relação obrigacional, ela vai surgir de uma característica, ela vai surgir de um negócio jurídico, tá? A gente vai ter que primeiro ter a criação de um negócio jurídico, e esse negócio jurídico é o que vai vir a gerar essa relação obrigacional, tá? Por isso que a relação obrigacional, ela tem algumas características. Por isso que a relação obrigacional, ela tem algumas características do negócio jurídico, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, dentro dessas observações, vamos colocar aqui, ó, letra A. A gente tem a patronalidade. Patronalidade. A relação obrigacional vai gerar uma situação de patrimônio. A gente vai mexer com o patrimônio, tá? Então, deve ser avaliável em valor ou dinheiro, tá? Então, sempre que eu falar de uma relação obrigacional, eu vou estar envolvendo patrimônio nisso. A compra e venda de um carro, a prestação de um serviço, tá? Eu sempre vou estar envolvendo alguma coisa de valor, tá? Eu sempre vou estar envolvendo uma questão de patrimônio. Outra coisa que a gente precisa observar é a mediação ou colaboração. Mediação ou colaboração. O credor não pode exercer direta e imediatamente o seu direito, pois precisa do devedor. Não existe a possibilidade do credor cobrar que o devedor faça se ele ainda não cumpriu com a parte dele, tá? Então, isso precisa ser feito de forma recíproca. Eu tenho que pagar para exigir o cumprimento, tá? E eu só posso fazer depois que você pagar. Então, isso precisa ser feito de forma recíproca, tá? Se eu estipulei assim, olha, você vai começar dia 30 e o primeiro pagamento vai acontecer no dia 5, se começou no dia 30, no dia 5 tem que ser feito o primeiro pagamento. A necessidade da reciprocidade, porque se não existir a reciprocidade, automaticamente o negócio jurídico foi quebrado. E se ele foi quebrado, automaticamente a gente não tem mais uma relação obrigacional existente entre as partes. A relatividade. A gente precisa de relatividade. A relação jurídica é estabelecida e gera efeitos entre os participantes. Toda relação jurídica vai gerar um efeito entre quem está envolvido, tá? Vai gerar um efeito patrimonial, vai gerar um efeito obrigacional, vai gerar algum tipo de efeito entre as partes que estão envolvidas nessa relação jurídica. E nós temos a autonomia. Pela
existência de uma disciplina própria. E a autonomia, ela vem do princípio da autonomia da vontade, tá? É um princípio contratual aonde estabelece o seguinte: as partes da relação jurídica, elas têm total livre-arbítrio, total liberdade jurídica para criar essa relação, tá? Não tem nada na lei que impeça você de comprar um carro, né? Independente, você pode comprar e vender de quem você quiser e como você quiser, tá? Desde que, óbvio, você cumpra com o artigo 104 do Código Civil, desde que você não haja fora do ordenamento jurídico e desde que essa relação jurídica cumpra com a função social dela, não prejudique a sociedade, tá? Tirando essas situações, você é livre, você tem autonomia para poder realizar essa relação jurídica. No entanto, que dentro de autonomia, muitos doutrinadores, eles trazem o seguinte: são valores existenciais, a dignidade humana, como a saúde, vírgula, gerando o dever de indenizar. Então, por exemplo, uma empresa, ela pode comprar um imóvel? Pode. Não tem nada na legislação que impeça um CNPJ de comprar um imóvel. Ele pode comprar um imóvel, né? Aí ele compra um imóvel e se instala nesse imóvel, tá? Só que ele começa a gerar resíduos e esses resíduos são jogados no meio ambiente, tá? Isso não pode acontecer. Ele pode comprar um imóvel. O que ele não pode é querer jogar esses resíduos no meio ambiente. Por quê? Porque isso fere a dignidade humana. Isso pode vir a causar prejuízos para a comunidade próxima, né? E dessa forma, ele vai ter, então, um dever de indenizar, né? Ele é obrigado a indenizar as pessoas que estão ali próximas a ele. Então, ele tem total liberdade da compra e venda do imóvel. Ele é livre para comprar o imóvel. Mas essa compra e venda não pode vir a gerar um prejuízo para a sociedade. Essa compra e venda não pode vir a gerar prejudicar a função social do contrato que a gente fala, tá? Então, aí tem autonomia, mas desde que ele não prejudique a sociedade. Tudo bem até aqui? Todos vivos? Sim, tudo bem. Tudo bem? Sim. Todos vivos. Então, tá bom. Para fechar essa questão de elementos, que é a prestação, a gente tem aqui também o elemento imaterial, virtual ou espiritual. Temos esses três tipos de elemento também. E nesse sentido, a gente fala o seguinte, que é o vínculo existente na relação obrigacional, ou seja, vírgula, é o elo que sujeita o devedor a determinada prestação.
a determinada prestação. Essa prestação a gente chama de liame, tá? Por que a gente chama de liame? Porque a prestação é uma linha bem tênue, né? A gente conseguir determinar o que é essa prestação é bem complicado. Porque como a gente tem essa questão dela ser recíproca, né? Você tem a obrigação de me entregar o veículo e eu tenho a obrigação de te dar o dinheiro. Essa reciprocidade, às vezes, acaba confundindo aí um pouquinho a nossa vida. Para isso, a gente trabalha com 391 do Código Civil. Então, o 391 fala assim, ó. Pelo inadimplemento... Deixa eu trazer ele para cá, peraí. Pelo inadimplemento das obrigações, respondem todos os bens do devedor. Então, é aquilo que a gente já tinha discutido, né? Que a gente já viu um exemplo hoje. Quando você deixa de cumprir com a sua obrigação, automaticamente, os seus bens, eles podem vir a ser prejudicados. Então, vamos lá. Eu te vendo um carro, tá? Voltando aqui para... Nesse sentido, vamos voltar aqui para a lousa, só para a gente ver uma situação, ó. No objeto mediato, eu te vendi o carro, tá? No objeto imediato, você tem que me pagar a venda do carro. Se eu não te entrego o carro, eu não posso exigir o pagamento. Se você não me paga, você não pode exigir o carro. Por isso que a gente fala que a situação precisa ser recíproca, né? A necessidade dessa reciprocidade. Por quê? Porque se você me paga, mas eu não te entrego o carro, automaticamente você pode, então, atingir o meu patrimônio. Se eu te entrego um carro e você não me paga, eu também posso atingir o seu patrimônio. Que aí é o que determina o 391. Aquele que se torna inadimplente, né, na relação obrigacional, pode vir a sofrer prejuízos com o seu patrimônio. Por isso a gente tem que tomar cuidado aqui com nomenclaturas, né? Aquele que se torna inadimplente pode vir a sofrer prejuízo com o seu patrimônio. Então, dentro do 391... Oi? Eu tenho uma pergunta. Pergunta. Então, essa relação jurídica, ela não existe quando tem uma solicitação de pagamento antecipado? Quando eu tenho uma solicitação de pagamento antecipado, eu tenho uma relação jurídica, eu tenho a criação da relação jurídica, porque a relação jurídica ela só vai existir, né, se eu tiver uma obrigação de um lado e se eu tiver um cumprimento do outro. O fato de eu pedir para você pagar antecipadamente da entrega, a relação jurídica está criada. Qual que é a relação jurídica? O pagamento antecipado e a entrega do objeto. Se você não me pagar no prazo estipulado, automaticamente eu também não tenho a obrigação de te entregar o bem. Então, a relação jurídica também está criada. A relação jurídica ela não existe apenas nas situações de pagamento parcelado. Um pagamento à vista ou um pagamento antecipado também gera uma relação jurídica. Se você não me paga, o que a gente faz? Quem tinha me perguntado? Então Oi, Cris. a Cristina. Então, é uma ilusão dizer, é ilegal o pagamento antecipado. Porque a gente sempre ouve isso, né? É ilegal, né? Não. Eu posso falar para você o seguinte, olha, eu quero 30% de sinal, eu te entrego bem e você paga o restante depois. Tô falando de sinal, tô falando de arras. Qual que é o problema nisso? Tá, mas aí a pessoa tem que receber o objeto, é isso? Tem que receber. Tudo vai depender da relação jurídica que vocês estão criando. Se você fala assim para mim, não, eu só vou te entregar o objeto depois que você pagar a última parcela, se as partes concordarem que isso seja feito dessa forma, não tem nada na legislação que impeça o negócio jurídico de ser feito desse jeito.
Ah, entendi. Então pode ser feito de qualquer forma, desde que ambas partes entrem num acordo. Exatamente. Tá bom. Tá Obrigada. bom? Nada. Vamos voltar aqui no 391. Então, com relação ao 391, eu vou deixar uma observação aqui, ó. Todos os bens do devedor, todos os bens do devedor respondem no caso de inadimplemento da obrigação, que aí é a responsabilidade patrimonial. Quando a gente fala todos os bens respondem, a gente está falando daqueles bens que são passíveis de penhora, tá? Se for um bem de família, a gente sabe da impossibilidade de penhorar aquele bem, tá bom? Então, todos os bens que respondem pelo inadimplemento são aqueles bens que são passíveis da existência, da realização de uma penhora, tá? Outra observação é o depositário infiel. Depois eu vou voltar nele, tá? O depositário infiel é aquele responsável pela coisa, vírgula, que será dada como quitação. Então, quando o patrimônio do inadimplente responde por essa obrigação, esse patrimônio ele vai sofrer uma penhora, tá? E alguém tem que ficar responsável por este bem até que aconteça um eventual leilão ou até que este bem ele seja transferido ao credor, tá? Quem é que fica responsável por este bem? Quem fica responsável por esse bem é o depositário infiel. Normalmente é o próprio proprietário que fica responsável por ele, tá? Ele tem a obrigação de guardar e zelar pelo bem, então ele não pode vender o bem, ele não pode estragar o bem, tá? Até que seja finalizado lá todo o processo para que esse bem seja transferido para, então, o proprietário, se for a leilão ou se quem adquirir é aquele para qual ele deve. Mais para frente a gente vai falar disso de novo. Uma coisa que é importante a gente deixar bem claro aqui, que não gera prisão, tá? E quem determina isso é o Pacto de São José da Costa Rica, tá? Antigamente, o depositário infiel que não cumpria com as regras do depositário, se caso ele vendesse o bem, se caso ele desse o bem, se caso ele perdesse o bem, ele poderia ser preso, tá? Era um dos tipos de prisão civil que a gente tinha. Hoje em dia a gente não tem mais isso. O único tipo de prisão civil que a gente tem é pelo não pagamento da pensão alimentícia, tá? É o único tipo de prisão civil que a gente tem. O depositário não pode mais ser preso, tá? O que pode vir a acontecer com ele é ele responder na esfera criminal, tá? Por apropriação indébita. Então, eu vou colocar aqui, ó. Pode responder na esfera criminal por apropriação indébita, tá? Isso pode vir a acontecer. Mas na esfera civil, ele não vai ter que responder por nada, tá bom? Na esfera civil, isso não vai acontecer porque a gente não tem prisão civil nesse sentido, tá? Continuando as minhas observações aqui com relação ao artigo 391, vamos colocar outra observação aqui, ó.
determinada coisa responde pelo, deixa eu colocar aqui, determinado perda do patrimônio responde pelo inadimplemento com todos os bens, tá? Então, se for determinado a perda do patrimônio pelo não cumprimento da obrigação, automaticamente todos os bens vão adentrar nessa situação, tá? E aí o artigo 789 do CPC, determina todos, vírgula, salvo as exceções legais, né? Então, bem de família não pode ser penhorado, poupança não pode ser penhorada. Vamos colocar aqui, ó, salvo exceções legais. Então, a gente tem bem de família, não sofre penhora. As características do artigo 833 do CPC também não sofre penhora, como, por exemplo, a poupança, tá? Também não vai sofrer penhora. Então, alguns bens estão salvos dessa penhora, tá? Alguns bens estão salvos de não serem perdidos, porque eles caem nessas exceções legais, tá? Se não tiver nessas exceções legais, automaticamente, então, esses bens, o devedor vai sofrer, sim, com relação ao inadimplemento da obrigação, ele vai sofrer, sim, com o seu patrimônio, tá? Tudo bem até aqui, gente? Alguma dúvida? Tudo bem. Tudo bem? Tudo tranquilo? Todos felizes e contentes? Fala, Sim. Rayane. Tudo bem. Tudo bem? Então tá bom. Então eu vou desejar para todos um bom almoço de domingo, um bom descanso para vocês, uma boa semana e a gente se encontra na próxima terça, tá bom? Beijos e até lá!